Bom dia, irmãos. Eu registro aqui minha gratidão ao presbítero Neilo, aos pastores da igreja, pelo convite e a oportunidade de aqui estar com vocês para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e daquilo que Ele tem nos instruído. Convido a igreja a abrir sua Bíblia, que vocês abram suas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo 13, texto de nossa meditação nessa manhã. Êxodo capítulo 13. Eu acho que não está projetando aqui. Os irmãos poderiam me auxiliar? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 13, do verso 17. A partir do verso 17 até o verso 14 do capítulo 14. Êxodo capítulo 13. Diz a palavra do Senhor: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma analisada nesse texto, em alguns outros versículos, mas antes vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós te damos graças por essa manhã e por aqui estarmos, a fim de aprendermos mais a Tua Palavra.
Mas nós sabemos que se o Senhor não iluminar a nossa mente e o nosso coração, somos incapazes, ó Deus, de entender os Teus desígnios. Por isso nós rogamos que o Teu Santo Espírito então nos assista e nos instrua por meio da Tua palavra, e que assim nós sejamos edificados e orientados pelo Senhor, para que engrandeçamos o Teu santo nome em nossa vida. Nós rogamos o Teu favor e a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos acompanhado situações controversas e um tanto quanto polêmicas envolvendo a nossa política, o nosso governo. Nós ligamos o noticiário todos os dias e vemos mais uma fase da Operação Lava Jato ou daquelas que dessa deriva. De manhã, quando eu chego no trabalho, uma das primeiras coisas que eu faço é acessar a internet em alguns canais e dar uma olhadinha para descobrir quem é o novo preso do dia, né? Porque nós somos surpreendidos com notícias que apontam realmente a prisão de alguns poderosos, como talvez nós nunca tenhamos visto em nosso país. E diante de tanta corrupção, diante de tanta maldade, tanta perversão, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está o Senhor que permite tudo isso sobreviver ao nosso país? No cenário macro, né, olhando o globo terrestre, nós vemos algo semelhante. Recentemente, o atentado na Turquia. Nós vimos ali mais uma vez um desastre, uma catástrofe que sobrevém como fruto de ataques terroristas. E nós perguntamos: onde está Deus que permite tudo isso acontecer? Quando você olha para a sua vida particular, certamente você vai ter que lidar e encarar algumas situações que você não gostaria, assim como eu e todos nós. Situações que mexem conosco, situações que nos afligem, situações que nos perturbam, situações que nos ferem e causam profunda dor. E muitas vezes a pergunta que nós fazemos é: e Deus, onde está? Que permite eu, seu servo, ter que enfrentar essas coisas. A resposta para todas essas perguntas, ela sempre é a mesma. Deus está no seu trono, conduzindo a história, seja da humanidade ou da nossa vida, conduzindo a história do seu povo. E a partir do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa temática: Deus guia o seu povo. Nós estamos diante do início da narrativa que vai descrever toda a caminhada de Israel do deserto, na verdade do Egito, até a terra de Canaã, a terra da promessa. E o que nós vemos no início dessa narrativa é simplesmente essa perspectiva clara, notória, de que Deus está a conduzir o seu povo. E eu gostaria então de falar com vocês sobre essa perspectiva, analisando pelo menos 4 aspectos dessa condução de Deus na vida do seu povo. A narrativa é longa, nós vamos nos ater apenas ao texto que nós lemos e a alguns outros versículos, mas nós aprendemos muito observando exatamente a maneira como Deus conduz. O primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção diz respeito a um caminho improvável. Deus conduz o seu povo por meio de um caminho improvável. Quando nós olhamos para a narrativa, vemos que o povo sai então ali do Egito apressadamente, e a palavra nos diz que Deus o leva pelo caminho, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. O texto começa descrevendo 2 caminhos para nós, e o primeiro deles é este: o caminho pelo qual Deus não conduz o seu povo. O caminho da terra dos filisteus era um caminho rápido, era uma rota comercial que provavelmente era percorrida em torno de 14, 15 dias pelos mercadores. Olha só que coisa maravilhosa, que bênção. Um caminho que levaria rapidamente Israel para a terra da promessa. Mas o texto diz claramente que Deus não levou Israel por este caminho. Ao contrário, a palavra descreve que Deus fez o povo, verso 18, rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E nós bem sabemos que este caminho levou mais ou menos 40 anos para que o povo então pudesse percorrer e chegar à terra prometida. Veja com isso como que Deus faz Israel caminhar, Israel peregrinar por um caminho improvável. Certamente, se nós estivéssemos lá, nós teríamos dificuldades de entender isso. Por que Deus está nos conduzindo por este caminho improvável, por este caminho mais longo, em vez de nos conduzir por um caminho mais perto? Por que Deus faz com que nós, então, caminhemos nessa direção e não naquela? Porque é exatamente isso que acontece nesse momento na vida de Israel. Deus apresenta um caminho que não era o ideal aos olhos humanos. Deus apresenta um caminho para levá-los à terra da promessa que não era um caminho tão fácil, tão simples, como eles provavelmente poderiam ter pensado ser o caminho da terra dos filisteus. E é exatamente nessa perspectiva que nós temos que olhar a condução de Deus na vida da sua igreja, na minha vida, na sua vida. Porque nem sempre Deus vai nos conduzir
por um caminho que aos nossos olhos é o mais fácil, por um caminho que aos nossos olhos parece ser o melhor e o mais prático, um caminho que aos nossos olhos pode dar a impressão de ser o caminho mais seguro. Assim como Deus conduziu Israel por um caminho improvável, muitas vezes Ele vai conduzir a nossa vida e a vida da igreja por caminhos improváveis, por uma direção que nós, humanamente falando, de maneira alguma optaríamos seguir, mas é o caminho que Deus tem para nós. Observe comigo algumas coisas no texto. Veja, por exemplo, o capítulo 14, o verso 1 e o verso 2. O povo já estava caminhando, e então, olha como esse caminho se torna ainda mais improvável. Como se não bastasse Deus ter conduzido por um caminho diferente daquilo que seria o caminho natural, olha só a ordem de Deus a Moisés e de Moisés ao povo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. O povo já havia começado a caminhada, a sua jornada rumo à terra da promessa, e de repente qual é a ordem? Pare e volte. Retrocedam. Olha só como que parecia aos olhos daquele povo uma imensa confusão essa caminhada. Primeiro Deus aponta um caminho muito diferente do que daquilo que era a rota natural, a rota comercial, o caminho mais rápido. Aponta para o deserto. E de repente Deus diz a Moisés: para e voltem e se acampe de frente do deserto. Olha que coisa aparentemente absurda. Mas este era o caminho de Deus para o seu povo naquele momento. O Senhor conduziu Israel de tal forma que ele ficasse então cercado por uma cadeia de montanhas, cercado por outro lado pelo deserto e diante de si o mar. Tudo isso para fazer de fato parecer que o povo estava perdido, confuso, aos olhos dos egípcios. E o que nós observamos é que Deus deixa isso muito claro para Moisés, no verso 3, quando ele vai dizer: olha, Faraó vai observar vocês, então vai dizer, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, o deserto os cercou. Veja que aos olhos daqueles homens, aquele caminho não fazia o menor sentido, aquele retroceder era algo improvável, mas era a orientação de Deus para o seu povo. E nós vamos ver daqui a pouco que uma orientação cercada de propósitos. Mas num primeiro momento o que eu quero que você entenda é que nesse caminho Deus tinha um propósito de fazer com que os egípcios pensassem que Israel estava perdido, estava desorientado. E nós observamos então Deus determinando isso para o povo. E foi assim que aconteceu. Versos de 3 a 9 nos mostra que o coração de Faraó foi endurecido e então eles começam a perseguir, eles se arrependem de ter libertado os israelitas, e os egípcios então começam a perseguir o povo novamente. E o povo, diante daquela situação, cercado pelas montanhas, cercado pelo deserto, cercado pelo mar, agora passa a ser cercado também pelos egípcios que vinham atrás deles, com toda a sua cavalaria, com todo o seu exército, com todo o seu potencial bélico. Imagina o desespero daqueles homens. E quando eles olham aquela situação, eles começam então a questionar. E esse questionamento nos mostra, queridos, que eles não conseguiam enxergar nenhuma outra coisa senão a morte diante de si. Veja comigo os versos 10, 11 e 12, como eles começam então a reclamar. Eles olham para aquela situação desesperadora, então vai começar a questionar Moisés, dizendo: olha, nós não falamos para você que era melhor deixar a gente lá? Nós não dissemos que era melhor morrer no Egito do que morrer no deserto, onde não tem sepulcro? Eles não conseguem enxergar outra coisa diante de si senão a morte. Não conseguem ver a libertação que Deus estava realizando, não conseguem se lembrar dos milagres e dos prodígios que Deus havia feito no passado, alguns dias antes. Lembre-se, por exemplo, das pragas, a última na qual os primogênitos dos egípcios morreram, mas nenhum dos primogênitos dos israelitas morreu. Eles se esqueceram de tudo e não enxergavam nesse caminho nenhuma outra coisa senão tão somente a morte. Mas o que nós observamos no final da narrativa, do texto que nós lemos, é que Moisés estava com uma perspectiva, com uma visão diferente. E a visão era de que Deus estava guiando o seu povo. O verso de número 12 nos mostra, 13 e 14, aliás, nos mostra que Moisés vai dizer para o povo: esperem, não temam e se aquietem e vede o livramento do Senhor. Para Moisés era muito nítido a mão de Deus conduzindo e mostrando a direção a ser seguida.
Moisés era o único naquele momento que tinha a compreensão de que Deus, de fato, estava por guiar o seu povo, ainda que fosse por um caminho improvável. Nesse primeiro ponto, queridos, eu quero chamar sua atenção novamente para isso. Deus não trabalha com aquilo que parece ser o mais fácil, o mais prático, o mais cômodo, o mais rápido em termos de resultado em nossa vida. Nós não devemos nos enganar, Deus não trabalha assim. Ele trabalha com aquilo que está proposto no seu coração, aquilo que é concernente à sua vontade e aquilo que conduz cada um de nós e nós como igreja ao cumprimento dos seus propósitos, ao cumprimento da sua vontade. Aquele caminho era mais uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder, para que o seu povo visse de fato quem era aquele que os libertara, quem era aquele que estava os conduzindo naquele momento e pusessem nele a sua confiança. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos observar que, de igual maneira, Deus continuou a trabalhar. Conduzir a sua igreja por caminhos que aos olhos dos homens são caminhos improváveis. Pense, por exemplo, em dois aspectos, ou duas situações. A primeira delas é a dispersão, a diáspora. Deus havia dado uma ordem para a igreja. Jesus ensinou os seus discípulos para que eles pudessem ensinar aos outros. Diz que eles deveriam ser testemunha em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e chegarem até os confins da terra. Mas quando Jesus sobe aos céus, o que os discípulos, o que a igreja faz naquele momento? Se concentra tão somente em Jerusalém. Estava tudo muito bom, a igreja crescia, novas pessoas eram agregadas à família da aliança e eles continuavam ali, desfrutando de certa paz, de certa tranquilidade, mas estavam em desobediência. A Galileia, a Samaria e os confins da terra não estavam sendo alcançados. E o que Deus faz? Deus levanta por volta do ano 70 uma terrível perseguição que expulsa todos os cristãos da cidade de Jerusalém. Olha que caminho improvável, um caminho de dor, um caminho de sofrimento, mas o caminho que Deus estabeleceu para a sua igreja. E o que nós vemos na história é que a partir dali, o Evangelho começa sim a chegar aos confins da terra. Começa a haver uma expansão missionária fantástica. Quando nós lemos Atos capítulo 11, capítulo 13, nós vemos a igreja de Antioquia alcançando novas terras, a pregação sendo levada até aos confins da terra. Um caminho improvável, mas o caminho de Deus para o seu povo. Quando nós olhamos ainda para o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 2, nós vemos ali que Deus escreve mais uma vez para a igreja o caminho da pregação, como um caminho da conversão, um caminho da reconciliação. Um caminho incompreendido, um caminho muitas vezes difícil, mas o caminho que Deus determinou para que os seus eleitos fossem alcançados. Deus poderia resolver fazer de outra maneira, mas não, Ele resolveu fazer com que nós sejamos alcançados pela pregação. Olha só que coisa interessante. Em 1 Coríntios, Paulo vai usar um termo muito duro para se referir a esse caminho, a pregação, como um método imbecil, um método tolo aos olhos dos homens, mas um método divinamente estabelecido pelo Senhor. Um caminho improvável. Não seria mais fácil Deus fazer alguns milagres? Fazer algumas coisas mirabolantes? Alguns prodígios? Do que a gente ter que chegar para as pessoas e ficar ali martelando o Evangelho? Mas Deus escolheu isso como um mecanismo fantástico aos seus olhos para que as pessoas possam aprender de si e se renderem aos seus pés. Um caminho improvável. Eu poderia citar aqui muitas outras coisas ao longo da história da igreja, que são formas de manifestação de caminhos improváveis. Mas eu creio que esses dois exemplos são suficientes para nós entendermos isso. Deus guia o seu povo. E Ele guia o seu povo por caminhos improváveis. É claro, caminhos improváveis aos nossos olhos, dentro da nossa perspectiva. Talvez você esteja enfrentando situações que você não consegue entender a razão, entender os motivos. Lutas que te agonizam, e que você pode entender ser um caminho improvável. E talvez de fato seja um caminho improvável pelo qual Deus está conduzindo você, como Ele resolveu conduzir Israel no passado pelo deserto. E eu quero que você entenda nessa manhã que esse é o nosso Deus. Apesar de nós não entendermos muitas vezes a trajetória que Ele tem para nós,
Ele está no controle, guiando a nossa vida, guiando a sua igreja. Mas a palavra nos mostra mais. Além de nos conduzir por um caminho improvável, Deus guia o seu povo com propósitos definidos. Eu quero que você vá gravando essas teses, tá? A partir do texto bíblico. Deus guia o seu povo por caminhos improváveis. Mas Deus guia o seu povo com propósitos definidos. Como eu disse, era um caminho improvável aos olhos de Israel e aos nossos olhos. Porque nós somos pragmáticos, queremos ver o resultado logo, de imediato. E eu tenho certeza que se nós estivéssemos ali, também iríamos optar por um caminho mais rápido, em vez de um caminho de 40 anos. Mas Deus tinha algumas coisas que Ele gostaria de alcançar, que Ele gostaria de manifestar, que Ele gostaria de ensinar a Israel ao longo dessa caminhada. E essa é a razão pela qual, então, Ele conduz o povo por esse caminho improvável. Volte comigo para o capítulo 13 de Êxodo. Veja no verso 17. Alguém lê para mim, por favor. Êxodo 13, o verso 17. Nós vemos o primeiro propósito pelo qual Deus conduziu o povo pelo caminho improvável. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Aqui está o primeiro propósito. Deus conhecia o seu povo, sabia que era um povinho difícil, sabia que era um povinho que desanimava com qualquer coisa, sabia que era um povo de dura serviço, um povo desobediente. E então o texto diz que Ele não o conduz pelo caminho mais rápido, pela terra dos filisteus, porque o povo poderia ver a guerra e retroceder, voltar novamente para o Egito. Imagine você, o Egito não era qualquer país, era um povo, era uma nação forte, uma grande potência da época, a principal potência, e certamente havia várias guarnições nas fronteiras, e o povo vendo essas guarnições poderia simplesmente desanimar e voltar. Então Deus, se conhecia o seu povo, fala, não, vocês não vão seguir pelo caminho mais rápido, mais fácil, porque vocês vão se desanimar muito rápido e vão voltar. Esse é o primeiro propósito que nós vemos no texto, pelo qual Deus não conduz o povo pelo caminho mais fácil, mas por um caminho improvável. O segundo propósito, nós lemos também no texto, veja comigo lá no capítulo 14, o verso de número 4. Algum irmão leia, por favor. Endurcerei o coração de Faraó para que o persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Verso 18, querido. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O que Deus queria em meio a tudo aquilo? Havia chegado o momento do acerto de contas. Israel passou 430 anos escravizado, sofrendo nas mãos dos egípcios, sendo explorado. Agora era a hora do juízo. Deus queria manifestar o seu juízo e exercer o seu poder sobre aquele povo, mostrando a eles que Ele era o Senhor, de que Ele é o Rei Supremo sobre a terra. E esses dois versos, há muitos outros envolvendo essa narrativa, são suficientes para nós vermos claramente que havia chegado o momento do juízo divino contra os egípcios. E Deus queria manifestar a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade aos olhos dos filhos de Israel, mostrando o seu juízo sobre aqueles que tinham sido seus opressores. Esse é o segundo propósito, pelo qual Deus conduziu Israel por um caminho improvável. Porque Ele manifestaria o seu juízo sobre Faraó e o seu povo. É por isso que deu aquela ordem meio que absurda aos nossos olhos para Moisés: pare e volte e se acampe de frente ao deserto. Deus estava preparando todo o cenário, com todos os detalhes, para que pudesse então conduzir Faraó com um coração endurecido novamente a perseguir Israel e ali naquele momento manifestar a sua glória e o seu juízo. Nós vemos com precisão isso, quando então aquele povo então vê Israel meio que perdido no deserto, se anima novamente, reúne todo o seu poder bélico e vai à luta novamente contra os hebreus, simplesmente para que Deus manifestasse o seu juízo. Além disso, nós vemos um terceiro propósito que não está nesse texto. Abra comigo lá em Deuteronômio capítulo 8. Havia uma necessidade muito maior
do que apenas chegar na terra de Canaã. Como eu disse, pela rota do caminho dos filisteus, em 15 dias mais ou menos o povo estaria lá. Mas 15 dias não seria suficiente para Deus tratar na vida daquele povo de coisas que eles tinham aprendido com os egípcios ao longo do tempo, como por exemplo a sua idolatria. Deus estava a preparar o povo, a moldar o seu povo escolhido para ser a sua nação peculiar. Deus tinha de ensinar, tinha de mostrar inúmeras coisas para Israel, e o deserto seria a melhor escolha. Há um autor que vai falar sobre isso, dizendo: Deus tinha muito que ensinar aos israelitas antes que lhes permitisse entrar na terra. Teriam de se assentar aos pés de Deus, escutar suas instruções, ter certeza de terem entendido o seu plano. E, acima de tudo, teriam de aprender como Ele queria que se conduzisse em todos os detalhes, tanto em relação a Deus como em relação ao homem. Teria de estar dispostos a obedecer às suas ordens. Deus queria tempo com os israelitas, e a longa viagem pelo deserto permitiu isso. Observe comigo então Deuteronômio capítulo 8. Veja comigo o que o texto vai nos dizer. Algum irmão leia, por favor, a partir do verso 1 até o verso 3. Depois disse o Senhor a Moisés. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, verso 1, 2 e 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, só uma observação. A ordem aqui é: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que vos ordeno. Lembre-se, Deuteronômio é o livro da repetição da lei. O povo já estava prestes a adentrar a terra, não tinha mais aquela longa caminhada pelo deserto, mas diante de si estava a terra prometida. Então Deus ordena que Moisés repetisse, retomasse toda a lei com o povo. E ele vai lembrar, lembre-se da obediência. E agora vem o que nos interessa, os versos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Perceba como que essa narrativa vai nos mostrar que Deus queria tempo com o seu povo para moldá-lo, para instruí-lo, para colocar sobre prova, a fim de mostrar para eles a necessidade de aprender a viver na dependência do seu Senhor. Veja que o texto nos mostra com precisão e clareza no verso 2, que a boa mão de Deus estava conduzindo o povo. Veja comigo aí, olha. Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Moisés aqui mais uma vez relembra que Deus é quem estava na condução, não era um caminho escolhido sem propósitos, não era um caminho aleatório, escolhido pelo próprio Moisés, não, era o caminho que o próprio Deus havia estabelecido, e ele vai dizer, para te humilhar, para ver se você guardaria ou não no coração as palavras que ele ordenava. Veja que Deus mostra com precisão aqui, nesse texto, todo o seu propósito de conduzir Israel pelo deserto durante aqueles 40 anos, a fim de fazer com que aquele povo aprendesse a ser obediente. Veja que o final do verso 3 nos lembra isso, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então veja que há pelo menos 3 propósitos revelados na narrativa bíblica acerca da razão de Deus conduzir o seu povo por um caminho improvável. Primeiro, para que o povo não vendo a guerra, voltasse para trás, retrocedesse e retornasse ao Egito. Segundo, para que ele pudesse manifestar o seu juízo e demonstrar a sua glória sobre o povo egípcio. E terceiro, para instruir, para moldar Israel como nação, como família da aliança, fazendo com que aquele povo deixasse a cultura e as práticas egípcias de lado e pudesse absorver os valores que vêm da palavra de Deus. Lembre-se, foi no deserto que Deus deu uma série de leis e ordens para o povo.
Foi no deserto que Deus mostrou como aquele povo deveria viver como nação, como eles deveriam se relacionar uns com os outros, com a obra criada e com o próprio Criador. Deus estava a moldar o seu povo. E nisso nós vemos Deus conduzindo a história do seu povo com propósitos definidos. Nós podemos andar por caminhos improváveis, irmãos, como Israel andou no deserto. Mas ao andarmos por caminhos improváveis, podemos ter a certeza, a plena convicção de que nada é sem propósito. Lembre-se do que Paulo vai dizer à igreja de Roma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Tudo coopera para o nosso bem, ainda que nós não entendamos. Lembre-se que a igreja primitiva sofreu com a perseguição por volta do ano 70 por causa da sua desobediência, mas essa perseguição fez com que o evangelho alcançasse outras pessoas, outras nações, outros povos, e levou a igreja a obedecer. Lembre-se de que, por meio de um caminho improvável, Deus fez com que a igreja nascedora cumprisse com a sua palavra, com a sua vontade. E muitas vezes não é assim que acontece comigo e com você? Quantas situações, quantas circunstâncias nós passamos e nós não conseguimos entender nada naquele momento. Mas basta alguns dias, talvez algumas semanas, e em alguns casos, anos, para que nós então comecemos a olhar para trás e entendamos: agora eu sei porque Deus fez eu passar por tudo aquilo. Agora eu sei porque Deus me conduziu dessa maneira e não daquela outra. Agora eu sei porque Deus permitiu que eu tivesse isso e não tivesse aquilo. No momento, nós temos um entendimento e uma visão limitada, obscurecida por conta do nosso pecado, e nós não compreendemos muitas coisas. Mas não é o fato da nossa limitação existir e da nossa incompreensão ser notória para nós, que significa que Deus não tem propósitos estabelecidos para a nossa vida. As situações, as circunstâncias adversas que nós passamos. Nós percebemos tantas coisas diante de nós que nós não conseguimos entender, mas lembremos, Deus tem propósito em todas as coisas para a nossa vida, inclusive naquelas que nós não conseguimos entender. Então grave aí, Deus conduz o seu povo por caminhos improváveis, mas Deus conduz o seu povo com propósitos definidos, ok? Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Só eu falando? Eu não sei como é que costuma ser as aulas, se o pessoal participa bem, fala bem, pastor? Vocês são incentivados. Opa, então vocês sintam-se incentivados, tá? Eu não falei no começo, mas se alguém quiser compartilhar alguma coisa, à medida que eu for falando, você lembrar de algum versículo que colabora para a nossa edificação, levante a mão aí para a gente poder trocar essa experiência e comungar. O senhor pode ler para nós o Salmo 19, 71? Foi bom ter passado por aflição para que aprendesse seus decretos. O salmista lembra disso. Veja que coisa maravilhosa. Será que essa é a nossa realidade, dizer isso? Senhor, obrigado pelos caminhos improváveis, os caminhos de aflição na minha vida, porque eu aprendi os teus decretos por meu dedo. Nós temos dificuldade, mas essa deve ser realmente a nossa prática rotineira. Querido. Eu sempre gosto dessa parte aqui, do versículo 15, quando o povo cantou, o aniversário de São Paulo, Deus falou: Moisés, disse o Senhor a Moisés: porque clama-me, diz aos filhos de Israel que marchem. Agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar, né? Tinha que marchar, nada de medo. Mas o que acontece é que naquele momento, toda aquela situação adversa fez com que o povo realmente perdesse a visão de Deus, se esquecessem dos milagres que Deus já havia feito para libertá-los e enxergasse somente a morte. É interessante isso, né? O povo tinha acabado de ver os grandes prodígios de Deus no Egito, mas eles não enxergavam nada ali agora, senão a morte. Moisés, a gente diz para você. E um detalhe, foi a primeira e não foi a última vez que o povo disse isso para Moisés, né? Nós avisamos, era melhor ter morrido lá no Egito. Lá estava bom, lá estava melhor. Da panela cheia que não era tão cheia, né? Muito bem. A visão pessimista e negativa. Bom, um terceiro aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã acerca dessa temática. Deus nos guia por caminhos improváveis, com propósitos definidos. E nós temos que nos lembrar de outro aspecto, sempre nos acompanhando. Foi assim com Israel. Volte para Êxodo capítulo 13.
Veja que o final do capítulo, os versos 21 e 22, nos mostra acerca da presença de Deus. Quando nós olhamos para o chamado de Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, nós somos instruídos acerca da promessa de Deus para ele. O verso 12 desse capítulo vai dizer assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, preste atenção nisso. Quando Moisés é chamado por Deus, Deus promete: eu serei contigo. Está lá em Êxodo 3, o verso 12. Quando nós olhamos para o capítulo 13, os versos 21 e 22, nos é dito que Deus estava com o povo. Nós começamos a ver claramente a promessa sendo cumprida aqui, não apenas na vida de Moisés, mas na vida do próprio povo. E essa demonstração da companhia de Deus junto ao seu povo é fantástica. A palavra nos diz que o Senhor ia adiante deles, de duas maneiras. Durante o dia, numa coluna de nuvem. À noite, numa coluna de fogo. Veja comigo o verso 22. Como é que começa aí? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca, olha só que palavra forte. Nunca. Em momento algum, Deus desamparou o seu povo. Nessa caminhada, por este caminho improvável, em momento algum Deus deixou de dar indícios visíveis a Israel de que Ele estava com eles. De que a sua graça os acompanhava e os sustentaria ali. Durante o dia, a coluna de nuvem, à noite, a coluna de fogo. Olha que coisa maravilhosa. Deus, conhecendo a fraqueza do seu povo, manifesta visivelmente que Ele estava ali junto com eles. E é interessante que quando nós olhamos para a história bíblica, este evento rotineiramente é recontado, é relembrado. O próprio capítulo 19, no capítulo 14, verso 19, vai nos dizer ainda: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. No texto que nós lemos no começo, não é dito nada, mas agora no capítulo 14, verso 19, é dito que ainda tinha o anjo de Deus. O anjo do Senhor estava junto com o povo, manifestando a presença divina junto a eles. Quando nós olhamos para o Salmo 78, Neemias 9, e muitos outros textos das Escrituras, o que nós vamos ser lembrados é exatamente desse momento. Esse fato marcante na peregrinação de Israel. A presença contínua de Deus junto ao seu povo. Em todo o tempo da peregrinação, Deus esteve ali com o povo. Lá no capítulo 25, ou melhor, a partir do capítulo 25, Deus dá uma ordem para que fosse construído o tabernáculo. Do capítulo 25 ao capítulo 30 de Êxodo, nós vemos a instrução acerca da construção do tabernáculo. Abra comigo lá no capítulo 25. Algum irmão leia para nós, por favor, o verso de número 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário, para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo nada mais foi do que a representação da presença de Deus junto ao seu povo. É bem verdade, à luz de toda a Escritura, nós sabemos que uma representação limitada, porque não era todo o povo que podia entrar no tabernáculo, e era uma representação física. Nós sabemos que Deus não pode se ater a um ambiente físico. Então, uma representação limitada, mas que dava a ideia e a sensação para o povo de que Deus estava no meio deles. E foi ao longo dessa caminhada no deserto, bem no começo, que Deus disse: olha, vocês farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E ao longo da história de Israel, o que acontece? Essa presença sempre foi manifesta. Quando o povo entra na terra prometida, o que acontece? Deus logo ordenou para que fosse feito o templo, lá com Salomão, que representava a presença de Deus. E o que nós percebemos, queridos, é que essa representação, ela é cada vez mais vívida no meio do seu povo. A ponto de nós chegarmos no Novo Testamento e sermos lembrados de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos, mas em nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, capítulo 6, versos 19 a 20, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, são textos que nos lembram que nós somos a habitação de quem? Do Espírito Santo, do próprio Deus. Ou seja, Deus continua presente junto a nós. Deus continua a nos guiar, sempre nos acompanhando.
como ele acompanhou Israel ao longo dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, até chegar à terra prometida. Que coisa maravilhosa, que bênção maravilhosa você e eu temos. A certeza de que Deus continua a acompanhar o seu povo. Em momento algum ele nos desampara, em momento algum ele nos deixa só. Veja comigo, Salmo 23, 4. Quem souber de cabeça pode citar. O que diz? O verso primeiro eu sei que todo mundo sabe, né? Agora o verso 4. Abram lá então e leiam. Salmo 23, verso 4. Isso, mas é o verso 4 só. Ainda que não temerei, por qual razão? Porque tu estás comigo. Olha só a esperança e a fé que Davi expressa em meio às dificuldades, simplesmente por ter se lembrado da presença de Deus. Nós não sabemos com precisão o que seria esse vale da sombra da morte. Mas a gente sabe muito bem que não é uma coisa muito boa. Não era algo muito agradável. Se era a morte literalmente, se era apenas um momento de aflição, seja lá o que for, o que revigora Davi é a certeza da presença de Deus junto a ele. Veja comigo ainda Mateus 28, verso 20. Jesus dá ordem para os seus discípulos de irem por todo mundo e pregar o evangelho. Ele vai dizer o que no final? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a promessa de Deus, valendo para nós também. Assim como Davi, nós temos de nos lembrar que Deus está conosco. Veja comigo, irmãos, que isso deve ser realmente aquilo que nos impulsiona a continuar em nossa caminhada quando estamos em caminhos improváveis. Josué 1,9. O que não nos falta é exatamente isso, a lembrança de servos de Deus que, impactados pela convicção da presença de Deus, da companhia de Deus, continuaram a sua caminhada firmes e fortes, apesar das dificuldades. Não foi isso com os apóstolos? Eles lembraram da promessa. Lembraram que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. E eles então começaram a sua marcha evangelística e foram e pregaram e fizeram notório a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados, irmãos, a caminhar, a dar sequência em nossa jornada, sabendo sempre que Deus está presente conosco. Ele jamais haverá de nos deixar. Deus jamais haverá de nos abandonar. Deus jamais virará as costas para a família da aliança. Então grave isso. Deus conduz o seu povo por caminhos improváveis, mas com propósitos definidos, sempre acompanhando o seu povo. Ok? Para a gente terminar, um último aspecto. Nessa caminhada de Israel, o que nós vemos é a manifestação da providência de Deus. Deus guia o seu povo manifestando a sua providência. Quando nós olhamos para toda a descrição da narrativa da caminhada, a longa caminhada pelo deserto até Canaã, o que nos salta aos olhos simplesmente são as oportunidades pelas quais Deus evidenciou a sua graça provedora para Israel. De muitas maneiras, em muitos momentos, o que nós vemos é Deus suprindo as necessidades de Israel ali ao longo daquela jornada. Quando o povo teve sede, o que Deus fez? Ele ouviu a reclamação do povo. O povo reclamou, diante da sede. E Deus proveu a água. Se você abrir comigo lá em Êxodo, capítulo 15, capítulo 17, é exatamente isso que nós vamos encontrar. A descrição de momentos em que Deus, do nada, fez de uma rocha jorrar água para que o povo pudesse ser suprido. Quando o povo enfrentou as dificuldades em relação aos seus adversários, começavam a caminhar, lembre-se, Israel era um povo que não era treinado para a guerra. Eles não haviam sido preparados no Egito para sair para a guerra. E agora eles começam a caminhar e de repente, o que eles encontram? Exércitos. E o que Deus faz? Deus vai suprir e vai trazer a vitória para o seu povo. Abre lá em Êxodo capítulo 15. Olha só um desses exemplos aí. Logo no comecinho da peregrinação, nós somos... No capítulo 15 nós temos aqui a descrição das águas, né? Verso 22 ao verso 27. E a gente percebe exatamente esse cuidado de Deus. Depois nós vamos passar um pouquinho mais adiante. Deixa eu só... Aqui é o capítulo 17. Eu falei o 15, mas é o 17. O 15 é da água e o 17. A partir do verso 8.
Alguém lê para nós, por favor. Êxodo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Reprim. Pode continuar, querido. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-os dos homens que saem e pelejam contra termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O querido, qual é o versículo que você está lendo? É, porque eu falei, mas eu... É o 17. É que... pulou. 17, 8, a partir do 8. O 8 o senhor leu, mas aí o seguinte é que deu uma mudada. O verso 9. O 9. Querido, verso 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no fundo do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Veio Josué com Moisés e sério pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, a mão de Moisés era pesada, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhes ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olha só o que a narrativa está dizendo. Se Moisés ficasse com as mãos levantadas, o povo de Israel estava vencendo a batalha. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo começava a perder. Você já viu alguma história assim? Algum exército que venceu a batalha porque alguém ficou com a mão levantada? Está na Bíblia. Nós temos aqui. Isso nos mostra o quê? Que o poder da vitória naquele momento não estava nas mãos dos hebreus, mas na graça de Deus, que fez notório isso com as mãos de Moisés elevadas a alto ou abaixada. O que nos mostra que a vitória veio pela mão de Deus e não pelo poder bélico de Israel nesse momento. Não pela sua força bruta, mas tão somente pela graça de Deus. Tanto é que Deus vai mandar Moisés escrever isso para a memória num livro. E eu poderia citar aqui vários outros momentos. O que nós temos de forma muito intensa ao longo dessa caminhada e no momento em que o povo entra na Terra Prometida é batalhas após batalhas nas quais Israel saiu vitorioso. Por quê? Porque Deus proveu a vitória. Quando Deus dava uma ordem e o povo obedecia, o povo saía vitorioso. Quando Deus dava uma ordem e o povo desobedecia, o resultado era a derrota. O que nós vemos em tudo isso é a providência de Deus em guardar, sustentar e trazer a vitória para Israel em meio às batalhas. Não foi só prover a água. A providência de Deus foi manifestada nessas batalhas, quando Deus então trouxe de forma miraculosa o resultado positivo e esperado para Israel. Em alguns momentos Israel não tinha nem que batalhar, era só ficar olhando. Só ver as coisas, verem as coisas acontecer. E de forma graciosa Deus trazia a vitória. Mas a palavra nos mostra mais. Quando o povo teve fome, o que Deus fez? Ele trouxe o de comer. Vento que trouxe as cordonizes, o maná que diariamente amanhecia sobre o chão para que eles pudessem colher. E olha só que interessante em relação ao maná, descrito aqui em Êxodo 16. Vocês vão colher a porção diária, mas no sexto dia vocês vão colher porção dobrada para o sétimo dia, porque é o dia do Senhor, o dia do descanso. Quando o povo, do primeiro dia, né, da segunda até na sexta lá, colhia porção dobrada, o que acontecia com o que eles colhiam a mais? Estragava. Imagine o cheiro daquilo no acampamento, deve ser algo insuportável. Mas se eles fizessem a mesma coisa, no sexto dia o que acontecia? Era preservado para o sétimo. Quem que preservava, ou quem que fazia as coisas estragarem? Era a própria ação de Deus.
Seja como for, eu quero que você pense nessa cena. Todos os dias, o povo do deserto não precisava colher, não precisava plantar, não precisava colher, não precisava ajuntar em celeiros. Todos os dias era só acordar, ir ao campo e colher o que comer. A providência de Deus, durante 40 anos, sustentou o povo com o maná. O povo não tinha nada a que temer, porque essa providência era manifestada pela provisão da comida. Veja comigo lá em Deuteronômio capítulo 8 novamente. Nós lemos até o verso 3. Vamos ler o verso 4 também. Os homens daquela época eram felizes, viu? As mulheres não precisavam fazer compras, né? Era uma maravilha. Eu fico imaginando a mesma roupa e a mesma sandália, viu, pastor? Misericórdia, viu? As mulheres acho que não gostam muito dessa parte, não. Mas olha o que diz o texto aqui. Olha só, verso 4, Deuteronômio 8. Nunca envelheceu as suas vestes. Era a mesma roupa. Deus preserva. Olha que bênção maravilhosa, né? Que bênção maravilhosa. Os estilistas da época foram à falência. Mas o ponto é que a provisão de Deus fez com que aquelas roupas fossem mantidas, fez com que as sandálias fossem preservadas durante a peregrinação do povo no deserto. Eu estou brincando aqui, mas a coisa é muito séria. É a providência de Deus sendo revelada de outra forma na vida de Israel ao longo da caminhada. Isso é, Deus conduziu o seu povo, sustentando graciosamente em todos os aspectos. O povo teve sede, Deus proveu a água. O povo teve fome, Deus proveu os cordonizes do maná. O povo enfrentou guerras, Deus trouxe a vitória. O povo teve as roupas preservadas. Em tudo isso nós vemos o cuidado pleno de Deus, em todas as coisas, em todas as áreas, suprindo Israel ao longo da sua caminhada. E eu pergunto, será que esse Deus que operou essas coisas é o Deus diferente do que nós vivemos hoje? Ou é o mesmo? Ele tem o mesmo poder? Ele é ontem, hoje e o sempre. Mas por que nós andamos ansiosos com as coisas? Tão preocupados com a taxa de desemprego que cresce no nosso país? Por que quando alguém fica enfermo, nós entramos em colapsos muitas vezes, né? Em desespero total? Por qual razão? Nós servimos o mesmo Deus. O Deus que com a sua providência manifesta graça e favor diante de nós e por nós. O Deus que com o seu cuidado manifesta realmente o seu amor para com o seu povo. Queridos, nós servimos o mesmo Deus. E ainda que nós caminhemos por caminhos improváveis, você e eu precisamos ser lembrados diariamente de que a providência de Deus é quem vai nos sustentar. Nós hoje somos muito imediatistas, né? Nós queremos as coisas para ontem. E do nosso jeito. Para ontem, do nosso jeito. Não pode ser do jeito que Deus quer. Porque, afinal de contas, nós sabemos mais que Deus, né? Na prática, o que acontece? Nós achamos que temos uma melhor solução e uma melhor resposta para as situações e os dilemas da nossa vida do que Deus. Queremos ajudar Deus a resolver nossas. Queremos fazer as coisas como se fôssemos Deus, né? Nem sempre uma ajuda só. É como se realmente fôssemos Deus. Querido, nada, nem um fiozinho na nossa cabeça cai. Vamos lembrar alguns textos interessantes aqui, importantes em relação a isso? Abra lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Esse é um texto muito conhecido e um grande desafio para que nós, como igreja, venhamos a descansar no Senhor, o nosso provedor. Aqui Jesus vai ensinar aos seus discípulos de que Deus é quem nos sustenta e por isso nós não devemos andar ansiosos, mas aguardar a manifestação da sua providência. O que diz o texto aí? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento do corpo, mas Olha só, nós não devemos, segundo esse texto, andar ansiosos por duas coisas. Quais são? O que comer e o que vestir. A gente vive ansioso por uma série de outras coisas, né? Isso aqui são coisas básicas, essenciais para a vida. O que Deus está nos ensinando? Que se nós não
temos de nos andar ansiosos com essas coisas básicas, o que dirá das coisas triviais? Mas nós somos o contrário. Aí Jesus então vai dizer para os seus discípulos, olha as aves dos céus, elas não plantam, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai as sustenta. Ele vai deixar muito claro para nós que a ansiedade é uma ação típica daqueles que não temem a Deus, daqueles que vivem como se Deus não existisse, daqueles que não confiam na providência de Deus. Então, queridos, fica o desafio, tome cuidado, lembre-se de que Deus é quem vai prover. Você, às vezes, fica preocupado com o seu filho que sai, e tem que ficar preocupado mesmo, mas essa preocupação tem que ter limite. Porque não é a sua presença junto ao seu filho em determinado lugar que vai o livrar de algum problema, de alguma situação. Não é mesmo. Não é você estar junto dele que vai o livrar do assaltante e de qualquer outra situação. Nós não somos superpoderosos e temos condições de proteger nossos filhos em todo o tempo. Às vezes as pessoas me ligam, aí eu desligo o telefone, na faculdade o pessoal fala assim, mas e se alguém acontecer alguma coisa e precisar falar com você? Eu falo, olha, não é a minha presença lá e não é a pessoa falar comigo que vai livrá-la de algum problema. Os meus pais me criaram sem telefone celular. Por que o celular vai mudar alguma coisa hoje? Eu sei que ajuda em muitos momentos. Mas essa ânsia de ter sempre a possibilidade de contato, sabe o que é? É o desejo de controlar todas as coisas. É simplesmente uma evidência de que nós pensamos que nós podemos resolver alguma coisa. Na verdade, em alguns momentos era melhor que nós não tivéssemos. Porque as pessoas ligam desesperadas, e aí a gente fica do outro lado mais desesperado ainda, e faz mais besteira ainda. Então a gente tem que ter cuidado, calma, e lembrar que Deus conduz a nossa história nos sustentando providencialmente. Alguém tinha levantado a mão? Quem era? Eu luto contra o pecado da ansiedade. Bem-vindo ao clube, tá? Mas a minha ansiedade, eu acho que ela é pior, porque é uma ansiedade, eu tenho medo da vontade de Deus, às vezes. Eu estou começando a gostar da senhora, viu? É sério, eu tenho medo da vontade de Deus. Porque é diferente você falar assim, Deus sabe o que é melhor, né? Pode confiar, Deus sabe o que é melhor. Mas às vezes, né, a vontade de Deus não pode ser uma coisa bem diferente daquilo que eu... Normalmente é muito diferente do que a gente pensa. E mais, é diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, como tranquilizar o coração quando a gente tem medo da vontade de Deus? Eu acho que eu tenho plena convicção de que um dos caminhos que nós podemos adotar para lidar com essas coisas é intensificar as nossas orações. Talvez a senhora vai dizer assim, pastor, mas eu já oro tanto. Vamos orar mais. Porque expondo para o nosso Deus aquilo que aflige o nosso coração, que nós temos possibilidade, de acordo com a palavra, de sermos tratados por Ele também. Nós precisamos exercitar mais a prática da oração, de falar mais com o nosso Deus. Se você já ora muito e continua ansioso, ore mais. Significa que o que você tem orado não tem sido suficiente para Deus te tratar ainda do jeito que Ele quer. E mais do que isso, nós vamos meditar mais na palavra de Deus. Porque imagine só, Deus dizendo para Abraão assim, olha, você vai sair da sua família e você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas para onde que é, Deus? Calma aí que você tem que sair. Saia, depois eu te mostro. Vocês acham que foi fácil para Abraão fazer isso? Não foi. A senhora citou Josué agora há pouco. O grande líder morre, e aí Deus fala, Josué, agora é com você. Comigo, Deus. Vai lá. Você só tem que fazer o que eu te mandar. Você não vai virar nem para lá nem para cá. É linha reta. Não deve ter sido nada fácil para Josué, como não foi para Moisés, e como não é para nenhum de nós. E esse é o grande desafio que nós temos como servos de Deus, é nos acalmar diante dessa direção. Como eu disse no começo, desses caminhos improváveis. Porque o que Deus mais faz conosco, irmãos, é nos conduzir por esses caminhos improváveis aos nossos olhos. A gente quer seguir num rumo e Deus fala, não, mas não é por aqui que você vai. Uma direção totalmente oposta. Pense, por exemplo, em Jonas. O caminho improvável que Deus estabeleceu para ele. Você vai lá pregar para os seus piores inimigos. Eu sei que Deus é misericordioso, eu vou lá o quê? Eu vou pregar, eles vão se converter? Eu vou para Tarsis, né? Ele vai seguir um caminho totalmente diferente. O que aconteceu? Não foi nada bom para ele. Não adianta nós querermos brigar contra Deus. O que a gente tem que fazer é aprender a descansar
na sua providência, nesses caminhos que são os caminhos dele e não os nossos, e que são os melhores caminhos. E acho que também ser humilde a ponto de entender que Deus vai fazer o que Ele quer. E quando a gente muitas vezes fala, Deus sabe o que é melhor para mim, né? Às vezes, Ele não vai fazer o que é melhor para mim naquele momento. Ele vai usar a minha vida ou aquela circunstância para fazer o que é melhor para ela. Não necessariamente é para mim. Muito bem lembrado disso. Deixa eu aproveitar essa fala, só deixa eu compartilhar. Esse texto foi um texto que falou muito comigo num momento de extremo desafio para mim e para minha esposa. Foi em 2013, né? As cirurgias? 2012. Olha só quanto tempo que eu medito nesse texto, viu, gente? A minha esposa estava com algumas dificuldades do campo visual. Começou a fazer alguns exames e ela descobriu então que estava diminuindo o campo visual. Foram feitos alguns outros exames mais acurados e descobriu-se que isso era resultado de um tumor. É cisto aracnoide, né? Gigantesco, que estava então pressionando a parte do cérebro que estava responsável por essa visão. Resultado, vamos operar. Então bom, vamos lá. Ela fez a cirurgia, final de maio, né? Se não me fala a memória. Tudo transcorreu muito bem. Eu quase morri do coração quando eu cheguei no hospital, porque tudo tinha sido passado. Ela teve um maior contato com o médico, então seria um pequeno furo do lado esquerdo lá atrás. E a hora que eu entro no quarto, a enfermeira está limpando o curativo, ela está desenrolando a faixa e de repente ela está careca na frente com um corte de 13 pontos. Assim, eu brinquei, Michele, te operaram, fizeram a cirurgia errada em você, e agora? Mas estava tudo certo. Bom, passado um mês mais ou menos, um mês e meio, né? O que acontece? Vai ter que fazer tudo de novo. Para quê, Deus? Por quê? Vamos lá. Nós saímos da igreja num domingo, chegamos no hospital às 8 horas e 32 minutos, eu lembro direitinho, e vamos com o médico lá para algo urgente. Quem disse que o hospital queria internar? 3h30 da manhã, me vem a luz, liga para a polícia. Eu liguei para a polícia, coloquei no viva voz e em 5 minutos ela estava internada. Então nós chegamos às 8h30, às 3h30 nós conseguimos a internação. Tudo muito bem, fui para casa descansar para continuar a rotina do outro dia. Ela ficou no hospital. Ela me liga, eu estou no trabalho, ela me liga. Estou com infecção, não vou poder operar. Deus, para que tudo isso? Quantos dias no hospital? 15 dias, né? 13 dias tratando da infecção, porque se saísse do hospital, vem aquela velha história, tem que começar tudo de novo com o convênio. Então, se para internar com a presença do médico, dizendo que era urgente, com toda a documentação, não deu certo, imagine você sair e voltar para todo o início do processo. Vamos continuar. Então foram 15 dias. E a sempre pergunta era, por que Deus? Por que Deus? Depois de algum tempo eu comecei a perceber algumas coisas. Quando eu chegava no hospital, sabe o que essa danada estava fazendo? Pregando o evangelho para quem estava do lado dela. E normalmente, acho que foram as 6 pessoas, né? Era um quarto, ficava ela e mais uma. Eram 6 pessoas. Fora os acompanhantes. Eu falei, agora estou entendendo por que Deus trouxe a gente aqui de volta. Ele queria que a gente pregasse para algumas pessoas que a gente não teria contato de outra maneira. Na verdade, ela, né? E aquilo trouxe uma certa paz ao meu coração. Foi difícil, um momento muito difícil, mas eu comecei a entender que Deus não estava tratando simplesmente de mim ou dela, mas de pessoas que não fazem parte do nosso convívio natural. E às vezes é o que acontece. Deus não quer tratar de mim ou de quem está do meu lado, mas pessoas com quem eu vou cruzar. E nesses caminhos nós temos que simplesmente nos sujeitar à vontade de Deus. E Deus conduziu tudo da melhor maneira. O tratamento no hospital foi fantástico, os profissionais estavam envolvidos. Não tinha como ser melhor do que foi. O que eu quero dizer é que Deus, em todas as coisas, manifestou a sua graça e a sua providência. Foi fantástico. Agora, pergunta para mim naquelas semanas se eu tinha essa visão. Não tinha. Porque as aflições fazem com que nosso olhar fique embaçado. Nós estamos com sentimentos à flor da pele, sensíveis a algumas circunstâncias mais específicas. E isso faz com que nós percamos de vista a graça maravilhosa de Deus. Faz com que nós não enxerguemos o caminho de Deus como o melhor caminho para a nossa vida. Mas eu não tenho dúvida de que foi bom ter passado por tudo aquilo e experimentar o cuidado de Deus. Veja comigo lá,
Primeira carta de Pedro. O irmão abra lá em 1 Pedro, capítulo 5. Eu já estou encerrando, queridos. E outro irmão abre em Filipenses, capítulo 4. O que nós temos que fazer diante dessa ansiedade que nos insiste, que insiste em roubar a nossa paz, né? É isso que Pedro vai dizer agora aí, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre Deus a nossa ansiedade. Por qual razão? Ele é o nosso cuidador, Ele cuida de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, depois expressa a sua gratidão pela associação daquela igreja com ele no ministério. Ele vai dizer algo fantástico sobre isso. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não são algumas, é cada uma das nossas necessidades. Agora presta atenção. Não são os nossos sonhos, não são os nossos desejos, são as nossas necessidades. Ah, pastor, eu preciso de uma Ferrari. Eu estou precisando tanto de uma Ferrari, né? Não são os sonhos. E não é o que você julga serem as suas necessidades. É aquilo que Deus entende ser as suas necessidades. A necessidade de Israel naquele momento era caminhar pelo deserto, um lugar inóspito, um lugar onde somente Deus poderia preservar aquela grande multidão, suprindo os alimentos que eram necessários, suprindo a água e tudo mais que era necessário, de modo que eles pudessem notar de fato que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E era esse Deus que estava realmente se fazendo presente junto deles, manifestando o seu cuidado providencial. E o mesmo Deus que manifesta a sua graça providencial na nossa vida também hoje. O que nós temos que ver diante de tudo isso? Nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Deus conduz o seu povo por caminhos improváveis, mas com propósitos definidos. Deus conduz o seu povo indo sempre com ele, sem jamais o abandonar, manifestando a sua providência. Eu quero concluir com algumas considerações então. Primeira delas, lembre-se de que as provações não são sinais de que Deus nos abandonou, mas, preste atenção nisso, oportunidades de você aprender a depender mais de Deus. Os caminhos improváveis de Deus são oportunidades para que você e eu conheçamos mais quem é o nosso Deus, conheçamos o seu poder, conheçamos o seu amor e desfrutemos do seu cuidado. Aquela longa travessia de Israel pelo deserto foi a oportunidade de Deus para eles experimentarem realmente a graça de Deus e a depender do Senhor. Então, encare os seus problemas, encare os caminhos improváveis da sua vida, não simplesmente como problemas e dificuldades, mas como oportunidades de Deus cuidar de você. E peça para que Deus abra os seus olhos para que você contemple de fato esse cuidado e essa graça providencial. Uma segunda consideração. Preste atenção nisso também. Deus nunca leva o seu povo a um lugar onde Ele não possa sustentá-lo. Em todos os lugares que Deus nos conduzir, saiba que Deus vai sustentar cada um de nós. No entanto, muitas vezes Ele nos conduz a situações onde somente dele nós podemos tirar o sustento. No deserto, por maior que fosse o esforço, por mais bem elaborado que fosse um plano de sobrevivência, Israel, aquela grande multidão, não iria subsistir, senão tão somente mediante o cuidado de Deus. Em alguns momentos Deus nos faz passar por situações que a nossa capacidade cognitiva, que a nossa capacidade financeira, que as nossas habilidades são incapazes de prover vida para nós. Para que eu e você saibamos que nós dependemos tão somente dele e de mais ninguém. Então não se esqueça, queridos, o nosso sustento, a nossa vida depende tão somente do Senhor. E por último, aprenda a se contentar mais com aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Aprenda a ser mais grato ao Senhor pela sua provisão. Deus pode não te dar a Ferrari, mas Ele pode te dar o carro que você precisa para se locomover para cima e para baixo. Deus pode não te dar uma casa própria, mas Ele pode prover o sustento para você e para a sua família mediante uma casa alugada.
Deus pode te dar situações que você não gostaria de passar, mas são situações pelas quais Ele vai moldar e trabalhar na sua vida. Seja em qualquer que for a situação, Ele haverá de providenciar o seu cuidado. E o que você tem que fazer? Ser grato, contente. Como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido? No início, as pessoas falam assim, quando acontece alguma coisa, onde está Deus, né? Deus está exatamente no mesmo lugar, cadê? Tudo mais com a gente e a gente esquece de agradecer a Ele. É engraçado que no culto doméstico lá em casa, aí a gente fala, as orações, você fala, quero agradecer pelo dia, né? Aí quando chega a minha vez, meus filhos já falam, tudo bem, papai vai falar, quero agradecer pelo dia. Né? E realmente é uma bênção, né? Porque você sair de manhã e você voltar à noite, né? São várias coisas, mas um dia, se você tem um dia bom, né? Às vezes você não tem um dia bom, mas Deus te levou e trouxe com segurança, é um motivo de agradecer. Né? E muitas vezes a gente não agradece por esse dia, mas a gente agradece pelas coisas que aconteceram, reclama pelas coisas que aconteceram. Então a gente está dentro do coração mais grato, realmente. E depois falou, tem uma Ferrari. Se for um carrinho que te leva a um problema que você pode buscar, você tem que estar muito grato. Talvez esse caminho mais leve não vai quebrar. Né? Então, assim, eu acho que nós somos muito reclamões, então tem que também aprender a louvar a Deus em todos os momentos. As dificuldades que a gente passa hoje, o que está acontecendo hoje em dia, Deus nos livra de muitas coisas que a gente não vê. Né? Então, eu agradeço pelo dia, porque eu sei que Deus me livrou de alguma coisa. Eu não sei o que é, mas Deus me livrou. Você tocou num ponto que eu ia falar. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer: bendito seja o nosso Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tem muita coisa que bênção de Deus na nossa vida que nós nem nos damos conta, que são imperceptíveis aos nossos olhos. Você fez menção de um dia ruim, mas você já parou para pensar que esse dia ruim que você teve poderia ter sido muito pior? Até nesse mesmo dia ruim, você teve uma série de coisas boas. Eu tenho pregado para as crianças na igreja de São Bernardo, e uma das pregações que eu fiz recentemente foi foi em Êxodo 16, sobre a murmuração. Eu estava dizendo, às vezes a gente acorda, tem pai que acorda de manhã, na segunda-feira, né? Nesse friozinho agradável, que a gente fica debaixo da coberta, a gente fala, mas tem que levantar agora, hoje é segunda-feira. Aí eu falo assim, esse pai não está prestando atenção no noticiário, porque o que mais tem aí é gente desempregada. E ele tem a oportunidade de levantar, no frio, é claro, para ir trabalhar. A gente reclama de tudo. Se chove, tá chovendo. Se tá sol, que calor, né? É melhor levantar para trabalhar do que levantar para procurar serviço. Muito melhor, né? E é incrível, né? É incrível como de fato a gente reclama. A carne moída de novo, né? Feijão, né? Hoje, se tiver feijão, quem está comendo feijão está ostentando o pessoal, né? Então, nós precisamos de fato agradecer a Deus por todas as coisas, nos mínimos detalhes. E esse é um exercício difícil, que a gente precisa realmente, de fato, exercitar para aprender. Mas o desafio é esse, nós sermos mais contentes e agradecidos a Deus pelas suas bênçãos. Então lembre-se, queridos, Deus nos conduz por caminhos improváveis, mas com propósitos definidos. Deus guia o seu povo, sempre o acompanhando, manifestando a sua providência. Para a gente encerrar, tem um lá atrás pedir palavra. Só voltando para a gente, e no caso da providência, interessante que Deus fez deu maná, providência, e assim mesmo, foi plantado, e não tinha assim mesmo em Deus, nem mesmo milagres, Deus pedindo a rocha, dando alimento, dando força para o deserto, e assim mesmo a salvação para si mesmo se rebelar. E o que a gente mais vê nessa narrativa é justamente isso, a murmuração do povo em relação a Deus. Olha, Moisés, era melhor ter ficado lá, viu? 1 Timóteo 6, 8. Temos o sustento. Queríamos vestir, sejamos contentes. Nós temos muito mais. Pela graça de Deus. Irmãos, que Deus os abençoe. E o meu desejo é que realmente vocês fiquem com essa palavra, lembrando-se que Deus está a conduzir a nossa história. Nosso país atravessa uma crise como jamais vimos. O mundo enfrenta atentados rotineiros e a tendência aqui só aumente cada vez mais.
Nós particularmente enfrentamos desafios, mas nos lembremos, Deus está assentado no seu trono, conduzindo a história da humanidade e conduzindo a história da igreja e a minha e a sua história. Ele é o Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos te louvar, porque a tua palavra registra exemplos do momento em que o povo viveu no passado no deserto, conduzido pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, protegido pelo Senhor de forma tão maravilhosa, a fim de que nós aprendamos de que o Senhor é quem conduz a nossa história, a nossa vida, e a conduz de forma majestosa, para que os teus propósitos sejam cumpridos, não só em nós, mas na vida de todos aqueles que conosco estão e convivem conosco. Ó Pai, nos ajude a entender melhor os teus caminhos, nos ajude a entender melhor os teus propósitos, e mais do que qualquer outra coisa, nos ajude a nos sujeitar a eles, ó Deus, para que o nosso coração se aquete, para que o nosso coração realmente viva para o louvor e para a glória do teu santo nome. Nos momentos em que nós não entendemos, nos momentos em que nós não conseguimos enxergar a direção do Senhor, que ainda assim a tua boa mão, ó Deus, continue a nos guiar e a nos sustentar, para que nós cumpramos com o teu querer. Abençoe essa igreja, abençoe aos pastores que aqui a conduzem, abençoe aos irmãos que fazem parte do conselho, junta diaconal, as sociedades internas, os departamentos, cada irmão que aqui congrega, para que essa família continue cada vez mais, ó Deus, a se expandir, proclamando o teu evangelho e o teu reino. E que o Senhor faça dessa igreja sempre, ó Deus, um referencial, um marco neste bairro, nessa cidade, que glorifica o teu santo nome. Amém. Nós oramos ao Senhor e clamamos a tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, um bom domingo a todos.